Nesse vídeo aqui a gente vai dar uma olhadinha no Teorema de Transporte de Reynolds, que é uma integral que a gente usa bastante para a parte de conservação de massa e quando há movimento e coisas assim para a mecânica dos fluidos. Então, dá uma olhadinha no que é o transporte de Reynolds e como é que a gente aplica. Então vamos para o Teorema de Transporte de Reynolds, que é um teorema que a gente usa muito para aplicações da equação da conservação. Qual que é a ideia dele? A ideia é, se você pensar nesse volumezinho de fluido aqui, está destacado, ele pode variar com o tempo, beleza? Tem o escoamento e F é uma propriedade qualquer que eu quero analisar. Por exemplo, quando a gente vai fazer a conservação da massa, é o ρ. Quando é quantidade de movimento, daí vai ser mu e assim por diante. O Teorema de Transporte de Reynolds, ele nos dá um formato para escrever essa integral. Por quê? Porque eu estou integrando em volume que varia com o tempo e eu tenho uma derivada material aqui fora. Na verdade, ela fica nesse formato aqui embaixo, que é o que a gente chama de Teorema de Transporte de Reynolds, então vamos só entender como é que eu chego nele, que é a partir desses conceitos de dilatação. Então, o que a gente tem é o seguinte, eu vou fazer uma mudança de integração do volume atual, que varia com o tempo, para o volume inicial. Por quê? Lembrando que o ponto inicial, ele não varia com o tempo. Se o cara começou com um volume de 3 metros cúbicos, esse é sempre o ponto inicial. Então, na hora que eu troco com a minha integração para o volume inicial, eu fujo desse problema de não poder jogar a derivada para dentro. Daí eu posso jogar a derivada para dentro, porque a integração do volume inicial não varia mais com o tempo. Então, é isso que eu faço. Eu troco para o volume inicial, aí eu passo essa derivada para dentro, só que para trocar para o volume inicial, eu tenho que trocar a fonte de integração, que era dtal. Dtal é como se fosse o nosso dv. Só que o volume final. Esse aqui é como se fosse a integração com base no nosso volume inicial. Para fazer isso, eu tenho que fazer uma certa manipulaçãozinha aqui, pelo fato de que, lembrando, a gente tinha dv era igual dilatação volume inicial. Então, isso aqui é dtal é igual dilatação dtal inicial. Lembrando que o tal é volume. Só mudei a variável para fazer a integração. Então, eu troco esse dtal aqui por j dtal inicial, que é o que parece aqui. O f se manteve. Essa aqui, como eu falei, daí eu posso jogar esse d dt para dentro, porque daí eu estou fazendo a integração no volume inicial. Mas eu vou abrir um pouquinho mais esse cara, então isso aqui vai ficar integração no volume inicial. Vou abrir agora a derivada, eles são duas, né? Então eu vou passar as duas derivadas para dentro, são duas variáveis. F dj dt mais j df dt. Lembrando que f é uma variável genérica, qualquer uma. D tal zero. Ficou feio esse f aqui, né? Agora, nota que esse dj dt, a gente já tem aquela equação que a gente chama de equação de dilatação, que estava em alguns vídeos para trás. dj dt é igual j divergente de u. Então, eu substituo isso aí. Então, isso aqui vai dar, vamos ver se vai caber. F, j divergente de u mais j, derivada material de f, com relação ao volume inicial. Nota que esses dois j's eu posso puxar para fora. Então, isso aqui vai dar v0. Vou escrever só de outra forma. df dt, passei esse termo aqui para frente, mais f, gradiente, j, de tal zero. E agora eu vou voltar para trás no tempo, como eu tinha feito aqui em cima, né? Aqui eu substituí dtal por j dtal zero, então agora eu posso trocar isso aqui de novo por dtal. Quando eu faço isso, esse aqui volta a integração no meu volume original. E nós temos aqui, então, que isso aqui dá a integração no volume atual, derivada material de f mais f divergente. E esse aqui é o que a gente chama de teorema de transporte de Reynolds. Então, quando eu tiver uma derivada assim, material, eu posso trocar por esse cara aqui. Outra forma de você escrever ele, que nem na equação da conservação da massa que eu mostrei no vídeo anterior, nota que esse aqui está escrito em função da derivada material e do divergente. Eu consigo escrever ela em função da
espacial e de uma outra integral de superfície. Então vamos só fazer isso aí rapidão. Poderia ter feito. É uma outra forma de tu escrever o teorema de Reynolds. Ambas são verdadeiras, tá? Ou de forma alternativa. Tá lá o meu DDT, integração no volume VT, de f de tal. Eu posso fazer v tal DDT de f de tal. Isso daqui eu vou ter que abrir em dois pedaços. Então, isso aqui vai dar f de tal dt mais df dt mais d tal df dt. Beleza? E agora, se a gente for abrir esses dois aqui, esse primeiro aqui é fácil, um deles, o segundo, na verdade, é fácil de abrir, né? Esse aqui a gente já está acostumado. É simplesmente d tal, ele está multiplicando, né? A derivada material eu vou abrir em parcial de f t, que é espacial, mais o gradiente de f. Beleza. Essa outra aqui, fazer um pouco de manipulação, dt, lembrando que aquele d tal eu posso trocar por j d tal 0, onde o d tal 0 é fixo. Então, isso aqui vai dar f d tal 0 ddt de j. ddt de j é j divergente de u. Então, isso aqui vai dar f d tal 0 j divergente de u. d tal 0 com j, isso aqui é igual a f d tal divergente de u. Vamos juntar tudo isso. Então, eu tenho que isso aqui vai ser essa derivada material de VT, de f de tal, vai dar igual integral, derivada espacial, mais u gradiente de f, que é isso aqui, mais f divergente de u, que é esse pedaço aqui, todo mundo multiplicado pelo d tal. Beleza, só juntei todo mundo. Juntei esse com esse. Agora, isso daqui, assim como a gente viu na conservação da massa, isso aqui é igual a isso aqui. Não vou abrir para provar de novo. Quem não viu, dá uma olhadinha no vídeo anterior da conservação da massa. Eu faço uma coisa parecida, só que daí o f errou lá. Então, essa parcela, ela é igual a essa aqui. Se quiser, faz a prova por notação inicial. E agora eu vou aplicar o teorema da divergência aqui. Lembrando que o teorema da divergência, ele transforma uma derivada volumétrica em uma derivada superficial. Então, com o teorema da divergência, isso aqui vai dar eu vou deixar um pedaço como volumétrico, que seria essa primeira parte aqui. Esse aqui eu deixei para o volumétrico. E esse pedaço aqui eu vou transformar pelo teorema da divergência numa integral superficial. Onde o sigma é de superfície. Tadá! E esse aqui é o teorema de transporte de Reynolds de outra forma. Nota que agora eu tenho uma derivada espacial no volume e uma derivada normal em superfície. E é esse cara que geralmente a gente usa para fazer as reduções da conservação da massa e conservação da unidade de movimento e etc. Tu pode usar esse, assim como tu pode usar esse
dá tudo na mesma. E esse é o teorema do transporte de Reynolds. Vamos ver um exemplozinho? Como é que eu chego na conservação da massa com base nesse teorema de transporte de Reynolds? No vídeo anterior eu já fiz com base na teoria de dilatação, mas se eu quisesse fazer uma dedução de outra forma, que essas equações da conservação tu consegue reduzir de umas 50 formas diferentes, né? Então, aqui seria o caso para F igual a ρ. Então, nota que eu peguei essa daqui e troquei o F por ρ. Então, tá aqui onde era F, botei ρ, espacial e a parte superficial. Ela vai dar, nota que ela vai dar em integral, né? Vai dar a versão integral da conservação da massa. Então, esse cara aqui é a massa num volume material. Na verdade, é a variação da massa no volume material, né? Porque é DDT. O volume material, a ideia do volume material é massa fixa. Se a massa é fixa, esse cara vai ser igual a zero. Não tem variação da massa. Então, isso aqui tudo vai estar igual a zero. E eu posso transformar, por exemplo, essa aqui seria a versão, para quem está acostumado, essa aqui seria a versão integral da conservação da massa se eu quisesse usar a variação com o tempo, no volume, e a variação superficial. Mas eu também posso aplicar a divergência aqui, teorema da divergência, e voltar para trás, no que eu fiz agora há pouco. Isso aqui ficaria, então, integral de volume de tempo, parcial, né, ou espacial, do ρ, mais integral no volume. Agora, quando eu volto desse cara para trás, no teorema da divergência, ele vira um divergente. Isso aqui vira divergente de ρ, U. Não lembra? Vai lá ver o teorema da divergência. Como os dois estão agora em integração na mesma coisa, esse aqui eu posso botar tudo numa só integral. Que é igual a zero. Então, nota que isso aqui, como isso aqui é uma integral, que dá igual a zero, quer dizer que essa parte interior aqui tem que ser igual a zero. Então, a gente fica com a mesma versão da conservação da massa que apareceu antes. Também poderia fazer assim. É um outro jeito de você chegar na conservação da massa. A gente usa muito essa equação aqui do teorema de transporte de Reynolds para fazer as deduções de conservação da quantidade de movimento linear e etc. Energia também todos saem daqui. Então vamos ver um exemplo. Então meu exemplo é o seguinte, eu tenho um tanque, ele tem um furo aqui embaixo, ele está cheio d'água. Nesse furo que tem diâmetro de D2, ele escoa fluido. D1 é o diâmetro do tubo principal, esse diâmetro grande. H é a altura da água. N são os vetores unitários da área do meu volume de controle, que é esse negócio vermelhinho aqui. Estou usando o sistema cartesiano, y para cima, x para o lado. Chamei de S1 essa superfície aqui de cima. E chamei de S2 essa superfície aqui. As duas superfícies laterais eu não tô chamando de nome nenhum, porque a água só vai descer para baixo aí, né? Então eu não vou usar elas, mas poderia chamar de S3 e S4. Eu quero saber tempo para esse negócio esvaziar. Quanto tempo ele demora? Como é que eu calculo o tempo para esse negócio ir esvaziando? Então, vamos usar o teorema de transporte de Reynolds. Ou o teorema de transporte de Reynolds ou a conservação da massa, né? Tanto faz que você quer usar. Eu vou usar pelo teorema de transporte de Reynolds para mostrar que é ele, na verdade, que geralmente a gente usa, só que a gente chama de conservação da massa. Vou usar outro formato. Então tá aqui. Então nota que eu coloquei ele aqui naquele formato último que eu mostrei, que é a derivada espacial no volume e a superficial. Então esse cara que eu vou usar.
Só que lembrando que a massa, eu estou usando massa, não, eu estou usando um sistema incompressível, tá? Isso aqui é água. Então, essa derivada aqui é igual a zero. H2O com ρ constante. Então, ρ não varia com relação ao tempo. Então, essa primeira integral some, só fica essa segunda, faltou um zero aqui, né? Opa, tá ali. Porque a massa se conserva. Lembrando que eu estou usando esse cara aqui. Então, sobra só as derivadas superficiais. Isso aqui vai dar integral em S1 de N U d sigma mais em S2 N U d sigma. Nota que o ρ sumiu, porque como ele é incompressível, eu tirei ele para fora da integral e como tem um igual a zero do outro lado, ele pode ser cortado. Beleza. Só estou considerando realmente o S2 e o S1, porque como eu falei, dos lados aqui não passa fluido, né? Não tem diferença, é só em cima e embaixo que ele tem movimentação de fluido. Então, eu vou fazer essa integração. Eu vou fazer uma hipótese aqui. A primeira hipótese que eu vou fazer é que os perfis de velocidade são uniformes. Na área. S1 e S2. Então, a velocidade varia com o tempo, só que o perfil que está descendo aqui nesse buraquinho, ele é uniforme. Aqui também, à medida que a água desce, o perfil é todo igual. É um perfil uniforme. Isso faz com que eu consiga tirar a velocidade da integral, né? Ele fica simplesmente velocidade vezes área. Então, eu fiz perfil uniforme. Isso aqui vai dar para mim, então, se ele é perfil uniforme de velocidade na área, a minha integral ela se resume a velocidade 1, área 1, mais velocidade 2, área 2, igual a zero. E agora eu vou colocar a influência da velocidade com o tempo, porque esse V1 e esse V2, o V1 está aqui, né? Esse é o V1 e esse aqui seria o V2. Eles não variam com a área, mas eles variam com o tempo, né? Inclusive esse tempo que eu quero saber. Então, o V1, ele é velocidade, lembrando só que velocidade é derivada de x, né? Ou de x que eu digo, do espaço, né? Com o tempo. No caso aqui vai ser y, porque é vertical, né? Então, esse V1, ele é derivada da h com o tempo, porque o h é essa variável do vertical. E eu preciso de alguém que defina V2. Então, isso aqui vai dar V1, vai dar dH dt a1. E agora eu preciso de um para o V2. Para o V2, então agora para o outro lado, eu vou usar o conceito de que esse negócio está se esvaziando. Então, está aqui passando o V2. Se a gente considera que o S1, que é esse cara aqui, e o S2, onde eu tenho S1 muito maior do que S2, eu vou aplicar Bernoulli, tá aqui o meu H, tá? Entre o ponto lá em cima e o ponto aqui embaixo. Bernoulli vai dar P1 O1 mais o 1 ao quadrado sobre 2 mais GH igual P2, ρ2, U2 ao quadrado sobre 2 mais G zero. Zero porque eu estou usando o meu referencial aqui. Esse aqui é o meu zero. Por isso que o ponto 1 deu vezes H, porque eu considero que lá em cima seria o H. Então, esse aqui deu zero. Eu estou procurando o 2, que é o que eu estou chamando de V2. O U1, eu vou fazer uma hipótese aqui, que esse, como o S1 é muito maior do que o S2,
o 2 é muito maior do que o 1. Então, eu vou considerar o 1 como aproximadamente igual a zero. Esse fator aqui é aproximadamente igual a zero porque está elevado ao quadrado. Não é que ele é zero, mas a gente considera ele desprezível frente ao 2. Então, cancela esse cara aqui. E outro detalhe, eu vou dizer que P1 é P atmosférico, porque ele está aberto, o tanque. E P2 também é P atmosférico, porque ele está desaguando na atmosfera. Ρ1 também é igual ao Ρ2, porque isso aqui é água incompressível. Então, nota que esse fator com esse fator some. E eu isolo o I2, que vai dar raiz de 2GH, que é o que eu estou chamando de V2. Isso aqui é aquela clássica de jato que sai de um reservatório muito grande, né? Agora eu volto na equação anterior, que estava dH dt A1 mais raiz de 2GH A2 igual a zero. Nota que isso aqui é um V2 é aproximadamente igual, tá? Eu fiz algumas considerações ali. Na prática, quando a gente faz esse tipo de hipótese de reservatório grande, o certo, aí eu vou fazer V2, ele é aproximadamente igual a raiz de 2GH, porque eu desprezo a velocidade lá em cima, né? Porque ela é muito pequena. O correto é você fazer ele com o que a gente chama de um coeficiente de correção aqui, para escoamento invícido. E esse cara aqui, ele tem ele é geralmente um valorzinho constante perto de 1. Mas não é exatamente igual a 1. Então, eu vou deixar ele aqui, porque se tu fosse fazer esse cálculo de verdade, tu ia procurar o CD. Em vários livros de mecânica do fluido, tu acha para esse tipo de escoamento, de acordo com o tamanho de S1 frente a S2 e coisas assim. Então, eu vou deixar ele aqui. Então, continuando aqui. A2. Agora eu vou integrar dos dois lados para achar o tempo. Então, eu isolaria isso aqui, vou integrar de 0 até h. Eu estou falando que lembra que o meu y aponta para cima, né? Ó, meu y aponta para cima. Então, eu estou indo daqui para lá. De menos dH, CD, raiz de 2GH. Do outro lado é A2, A1, A2 e A1 são fixos, né? 0 até T, dt. Nota que quando eu estou que o meu fluido está em H, o meu tempo ele começa a contabilizar zero, o tanque está cheio. Quando eu chego em zero, é quando eu estou querendo saber o T, que é quando ele vai se esvaziar. Então, as duas integrais estão concordando. Esse menos daqui é esse menos daqui que eu passei para o lado de lá. Se você integra isso aqui, e esse aqui tu integra em T, isso aqui vai dar para nós T igual raiz de 2H sobre G A1 sobre A2CD. Isso aqui é o tempo para esvaziar. Nota que eu podia ter feito isso de formas diferentes, aquele fluxo de massa em cima igual fluxo de massa embaixo, só que daí nota que falta o meu tempo. Então tem outras formas de você fazer, mas essa aqui seria a aplicação do teorema de Reynolds para esse caso.